Eu sei que não parece, mas estamos nos aproximando do 11º mês de conflito envolvendo Rússia e Europa. Ou seja, já faz praticamente um ano que todo esse problema vem se estendendo e gerando um verdadeiro caos em diversas regiões. Há quem diga que os planos do Putin eram simplesmente invadir toda aquela área ali e estabelecer a paz, entre aspas, né? Porém, o que ele não contava é que haveria uma grande resistência, tanto por parte da própria Ucrânia como também da Europa inteira, mais especificamente da OTAN. Isso fez com que a situação literalmente saísse do controle e com que todos os seus planos iniciais fossem por água abaixo. Para refrescar a sua memória, é interessante a gente mencionar aqui que lá atrás quem estava jogando na defensiva era a Ucrânia, ou seja, até certo ponto tudo que eles poderiam fazer era apenas recuar e tentar defender o seu território. Porém, precisamos ter em mente que durante toda a história ocorreram diversas situações que nos surpreenderam, e dessa vez não foi diferente. Com o desenrolar de todo esse conflito, a Ucrânia simplesmente saiu da posição defensiva e partiu para o ataque. Tanto é que agora já podemos presenciar até mesmo os sistemas de defesa aérea russa interceptando veículos aéreos ucranianos não identificados. Isso automaticamente meio que obrigou a Rússia a mudar suas estratégias e traçar novos planos. Embora ainda estejamos no começo do ano, o próprio Kremlin já liberou uma lista com as metas e prioridades militares da Rússia para o ano de 2023. Isso não significa que mudanças não poderão ocorrer durante todo o percurso, mas com certeza já temos uma boa base das movimentações do Putin para esse ano. Bom, uma coisa eu já posso te adiantar, realmente os planos da Rússia são bem ambiciosos e envolvem diversas áreas distintas. Antes de mais nada, eu só queria avisar que as informações apresentadas aqui estão disponíveis no próprio site do Kremlin. Sabendo disso, vamos para o primeiro tópico das metas ambiciosas da Rússia. A primeira delas está diretamente ligada à famosa Operação Militar Especial. Para quem ainda não sabe, esse é o nome que eles dão lá para invasão da Ucrânia. Eles trocaram o nome justamente para não ficar algo tão pesado, digamos assim. Tudo indica que tanto Putin quanto os próprios generais russos estão extremamente cansados de todo esse problema. Como eu falei para você, a princípio era para ser algo rápido, mas como houve grande resistência por parte da Ucrânia e da Europa, esse conflito acabou se estendendo até os dias de hoje. E toda vez que se fala em conflito, temos que ter em mente os seus custos, né? Que não são nem um pouco baixos. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, a estimativa era de que a Rússia já havia gastado aproximadamente 82 bilhões de dólares com toda essa operação. E obviamente, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Sendo assim, a cada dia que passa, isso se torna uma perda monetária gigantesca para o país. E, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual algumas nações preferem simplesmente se manterem neutras, como por exemplo o caso da Suíça. Sabendo disso, tudo indica que esse ano as coisas podem se intensificar muito mais. E quando eu falo se intensificar, é justamente em relação aos ataques e ao avanço das tropas russas. O Putin sabe muito bem que ele não pode mais simplesmente ficar enrolando. Ou ele tenta acabar com tudo isso de uma vez por todas, ou ele simplesmente aceita a derrota da Rússia. Não existe mais espaço para erros. Tanto é que recentemente saiu a notícia de que a Rússia novamente trocou o comandante dessa operação especial pela segunda vez em menos de 3 meses. Abre aspas, a proposta de organização é promover maior interação entre os militares das Forças Armadas, bem como o aumento da qualidade de todos os tipos de vigilância e a eficácia do comando e controle das tropas do grupo, disse o Ministério da Defesa ao anunciar o novo comandante. Ou seja, ao que tudo aparenta, as coisas esse ano vão ficar muito mais estranhas lá pro lado da Europa. O segundo ponto abordado pelo Kremlin referente aos planos da Rússia para 2023 está diretamente ligado à manutenção da paz ali naquela região da Síria. Acredito que muitos já devem saber que toda aquela área ali enfrenta uma situação bem complicada há um bom tempo. Basicamente todo esse conflito começou por volta de 2011, dentro do contexto da Primavera
Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo do Bashar al-Assad. Isso tudo foi acarretado devido a diversas denúncias de corrupção feitas por uma página bem famosa aí, que eu vou evitar mencionar o nome. Desde então esse conflito já se estende por aproximadamente 10 anos, inclusive os Estados Unidos já tentaram intervir ali no meio, porém sempre quando as coisas parecem estar bem e eles saem, tudo volta ao que era antes. Para você ter uma ideia, desde 2011 até hoje, muitas e muitas pessoas já passaram dessa para melhor dentro desse conflito. Ou seja, esse é um daqueles tipos de problema que aparentemente vão demorar um bom tempo para serem solucionados por completo. E é justamente essa uma das missões da Rússia para esse ano: garantir a manutenção da paz no local. Inclusive em julho do ano passado, tanto a Rússia como a Turquia e até mesmo o próprio Irã reafirmaram uma espécie de aliança para justamente tentar resolver todo esse conflito naquela região. Embora eles não tenham especificado exatamente quais medidas seriam tomadas, tudo indica que a Rússia realmente está disposta e determinada a pôr um ponto final nesse problema. Só para deixar bem claro aqui, a luta deles é contra aqueles grupos que eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal. A terceira meta prioritária do Ministério da Defesa russa para esse ano está ligada às manobras militares Zapad 2023. Para quem não sabe, Zapad é um exercício estratégico em conjunto entre as forças armadas da Federação Russa e da Bielorrússia. Normalmente esse exercício é realizado a cada 2 anos, a princípio mantendo foco nas questões defensivas mesmo. Além disso, todo esse treinamento visa aumentar a preparação de tropas destinado a garantir a segurança na região da Europa Oriental. O último treinamento que se tem conhecimento ocorreu em 2021. Sendo assim, 2 anos se passaram e ele está previsto para 2023. Já o quarto ponto abordado como meta da Rússia para esse ano é uma coisa que não poderia de forma alguma ficar de fora dessa lista. E é claro que eu estou falando sobre a resistência às ameaças ligadas à expansão da OTAN para o leste do país. Creio eu que grande parte das pessoas já devem imaginar que durante esses últimos anos a OTAN abocanhou ali uma boa parte da Europa. Para você ter uma ideia, no começo dessa aliança, os países membros se concentravam mais a oeste daquela região, bem distante do território russo. Aliás, nessa época várias nações ainda se mantinham neutras ou faziam parte de outras organizações de defesa. Porém, os anos foram passando e aos poucos a OTAN se aproximava cada vez mais e mais do território russo. Tanto é que uma das coisas que acarretaram tudo isso que a gente está presenciando hoje é o fato da OTAN querer posicionar os seus equipamentos ali, coladinhos com a Rússia, justamente dentro do território ucraniano. Para os russos, isso foi a gota da água, já que com os equipamentos posicionados ali, a OTAN poderia facilmente agilizar um ataque rápido e fatal contra Moscou. Isso segundo os russos, né? Sendo assim, a quarta meta prioritária para o Ministério de Defesa russo é simplesmente conter esse avanço. Inclusive, outros países que até pouco tempo atrás eram teoricamente neutros, vendo toda essa confusão, já deram entrada ao seu pedido de aderência à OTAN. E um deles é justamente a Finlândia, que por sua vez possui uma fronteira muito grande com a própria Rússia. É por esse motivo que o Kremlin já começou a aumentar o tom de voz com eles também. Aliás, para você ter uma ideia, até a Suécia entrou no meio desse rolo aí. Esses foram os 4 pontos, ou melhor, as 4 metas prioritárias da Rússia para o ano de 2023. Eu confesso para você que tudo isso realmente é um plano bem ambicioso, principalmente quando se trata de questões envolvendo aquela famosa operação especial, já que só existem 2 possibilidades praticamente, né? Ou a Rússia perde ou a Rússia ganha. Sendo assim, alguém pode se dar muito mal no final dessa história. De qualquer forma, no ponto que as coisas chegaram, eu particularmente não acredito que tenha mais volta. E inclusive, sabe uma outra coisa que não tem mais volta? Isso mesmo, a sua inscrição aqui no canal. Você clica nesse botão branco aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações e a partir daí é só esperar os vídeos chegarem. Aliás,
mesmo inscrito no canal, eu ainda vou continuar te recomendando a sempre dar uma passada aqui para conferir se não saiu algum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.